céu, Alemão Astolfo aqui mais uma vez no nosso Podcast do Alemão pra você aqui nas redes sociais. Pra você que ainda não é inscrito aí no YouTube, ó, vai lá no YouTube, no canal aí do Podcast do Alemão, lá se inscreve, gente, ó. Aperta a sinetinha, lá os botões que tem, vai apertando tudo, gente, aperta, por não errar nada, aperta tudo quanto é botão que você achar lá, né? E nós temos também aí o nosso podcast, o podcast do Alemão, e também as nossas redes sociais, né, gente? Alemão Astolfo no TikTok e também o nosso, o Extracom, né, gente, que tá aqui aparecendo pra você. Muito bem, gente, e hoje estamos recebendo aqui no nosso podcast ele, José Márcio Guedes. Tudo bem? Como é que tá o senhor? Tudo jóia? Tudo bem, alemão? Tudo certo. Graças Prazer estar aqui contigo. Que bom tê-lo você aqui com a gente, aqui, para ter esse papo legal, né? É verdade, uma alegria imensa da minha parte. Já fazia algum tempo que eu queria te visitar aqui para a gente bater um papo, né? Falar um pouquinho sobre logística, né? No estado, que é a sua área, que é a sua paixão. Exatamente. Né? Que é a sua bandeira de luta. Alguns aninhos, né? Exatamente, eu acompanho. Então, uma alegria enorme, né? A gente poder atualizar as pessoas que vão ter acesso a esse nosso podcast. Podcast. Nosso podcast aqui, né? Meu Deus do céu. Alegria. Que bacana, que bacana. José Márcio Guedes, hoje você está atualmente em Cuiabá, né? Sim. Só para contextualizar um pouquinho aqui, é importante dizer, eu moro, né, aqui em Rondonópolis, cheguei aqui em 1980. Um pouco antes que eu. Exatamente. Sou funcionário, né, fui funcionário, né, da prefeitura, iniciei a trabalhar na prefeitura em 1983, e neste período todo, sempre procurando prestar um serviço de boa qualidade, né, para a população, e isso me rendeu anos mais tarde a condição de pleitear, né, disputar uma eleição de vereador. Então fui vereador eleito em 2000, reeleito em 2004, em 2008 eu disputei, né, minha segunda reeleição, acabei ficando na primeira suplência, né, veja, uma ironia, né, da legislação, né, essa questão da legenda. Eu tive 2.527 votos, alemão, e acabei ficando na primeira suplência. Só para as pessoas entenderem o que significa isso, hoje, na atual legislatura, só tem duas vereadoras que têm mais de 2.500 votos, que é a vereadora Luciana Horta e a vereadora Kalinka. Aham. Eu, naquela época, eu tive 2.527, né, numa Câmara de 12 vereadores, eu fui o 7º vereador mais votado e acabei ficando de fora, né? Então, e foi neste período que eu recebi o convite, né, do então governador Blário Maggi, e aí eu fui para Cuiabá para trabalhar, né? Eu fui chefe de gabinete do governador Blário 2009 e até meados de 2010, quando ele se desincompatibilizou, ou seja, quando ele renunciou, né, para pleitear o cargo de senador, Sim. de senador da República. Fiquei com ele até este período da sua renúncia, e quando ele renunciou, voltei para Rondonópolis e coordenei, né, a eleição de 2010 aqui do governador Silval Barbosa, do Blairo, né, a reeleição do Wellington Fagundes, né, que também foi candidato à reeleição de deputado estadual em 2010. E de lá para cá continuei trabalhando em Cuiabá. Silval se elege, me convida, eu fui ser secretário adjunto de transportes, e terminando o mandato do Silval, eu fui para o Senado, né, trabalhar com o senador Wellington Fagundes, que se elegeu já na próxima eleição de 2014, se elegeu. E neste intervalo, né, eu acabei voltando para Rondonópolis em 2012 para terminar o mandato de vereador. Foi exatamente no momento em que o ex-prefeito Zé Carlos do Pátio foi cassado, né, o ex-presidente da Câmara, Ananias Filho, se elege numa eleição indireta, prefeito, né, e aí eu, como primeiro suplente, tive que voltar
para terminar o mandato. Então eu digo que eu tenho aqui em Rondonópolis 2 mandatos e quase meio mandato, 2 mandatos e meio, né, na vereança aqui. E já são 15 anos que eu estou nesse vai e vem de ida e voltas para Cuiabá, minha família sempre morando aqui, eu nunca me mudei, Aham. né, de Rondonópolis, mas fico no vai e vem. Às É um vezes rontonopolitano também. vou para Cuiabá na segunda-feira de manhã, volto na sexta, então fico no vai e vem. Isso, para mim, é tranquilo, faço isso com muito gosto, porque eu acho que ocupando um cargo, né, em Cuiabá, né, talvez eu possa ajudar tanto quanto nos mandatos de vereador que tive aqui, né, porque as decisões políticas, né, estão mais concentradas em Cuiabá. Então, através da minha participação lá, eu penso que eu posso ter ajudado em alguns momentos a nossa cidade aqui. Isso me enche de alegria. Ah, com certeza, com certeza. É, E falando assim, 15 anos já nessa batalha, né, Xande? Porque ele pegou aí a duplicação da rodovia, né? Do 63, exato. 364 ali, então, tipo assim, conheceu tudo, É, né? é, na verdade, eu posso dizer que o processo, né, desta duplicação, né, da BR aqui 364, nesse trecho Cuiabá-Rondonópolis, que é o trecho mais crítico, né, que sempre foi. Hoje não, né? Hoje a gente já tem, né, o trecho, né, de Cuiabá até Sinop, que é realmente um trecho, passou a ser um trecho muito crítico também. Mas naquela época o trecho mais crítico era esse, né? Cuiabá-Rondonópolis. Então conheço a história desde o início, quando lá em 2001, no início do meu mandato de vereador, uma audiência pública convocada, né, pelo ex-deputado Barreto, né, pelo deputado federal Wellington Fagundes, uma grande reunião, audiência pública que nós realizamos lá no Caiçara, né, para iniciar o processo. Naquele momento, a conquista que nós tivemos foi uma autorização, com a presença do ministro dos Transportes na época, ele veio e autorizou, né, iniciar o projeto de duplicação, né, porque assim, esse trecho de duplicação de Rondonópolis, aliás, de Mato Grosso do Sul até Cuiabá, esta, nesse trecho de Rondonópolis a Cuiabá, esse trecho é uma obra que foi construída pelo governo federal, pelo DENIT. Certo. A construção deste trecho não estava na duplicação. A duplicação é de Mato Grosso do Sul até Sinop, né, na Aham. divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop, fora o trecho de Rondonópolis A até Cuiabá. Cuiabá. Todo o restante do trecho era de competência da concessionária construir, Sim. mas esse trecho não. Quando foi o processo de licitar, de concessão deflagrado, as obras, né, de duplicação de Rondonópolis a Cuiabá já estavam licitadas. Então esse trecho ficou a cargo do governo federal. Então, eu foi exatamente neste período, essas obras iniciaram em 2012, né? 2010, 2012, em 2013, eu me lembro que 2013 teve uma parada Sim, nas obras, né? A gente ficou numa angústia que o governo federal as não. máquinas paradas na perda da pista. Eu lembro. Exatamente, falta de dinheiro, né? Foi um Aham. momento de crise, naquela época o governo da então presidente Dilma foi muito angustiante para nós todos, né? Que dependíamos dessa Sim. estrada. É, mas felizmente, né, esse trecho foi concluído e aí eu costumo dizer que eu passava nessa estrada toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, né? E assim, e não foram não era muito raro, né? Às vezes por conta de compromissos e a gente tendo que ir para Cuiabá ou tendo que voltar de Cuiabá, às vezes eu passar por Primavera do Leste, Poxoréu, Pra dar aquela Chapada, né? desviada. Para dar, você sabia que você andava 100 e poucos quilômetros a mais, mas você tinha certeza que você chegava, né? Naquela estrada do jeito que estava, às vezes, eu, graças a Deus, nunca fiquei,
né? Mas a gente não é muito raro a gente ter história de pessoas que passavam noites, né, o dia Sim. inteiro, né, em filas monstruosas que se formavam aí nos engarrafamentos aí por conta de acidentes e às vezes até de manutenção na pista, né? Então, assim, sofri esse período, mas graças a Deus superamos e hoje nós temos uma estrada que nos atende muito bem, né? Perdemos amigos, né? Assim, pessoas que tinham um carinho muito grande da população do estado aqui de Rondonópolis, né? Perdemos, mas infelizmente são os custos, né? São os custos. Isso a gente vê, a gente sente isso com muita tristeza, mas vida que segue. E hoje a gente tem o privilégio, às vezes, de ter tantas outras vidas salvas, né? Por conta dessa luta, Sim. né? De tantas pessoas que se envolveram nela, né? E aí acho que vale a pena destacar, né, o senador Wellington, o ex-deputado J. Barreto e tantos outros políticos que se dedicaram para a construção dessa duplicação aí. Exatamente. Porque eu costumo dizer assim também, agora nós vamos ter aí, já começando aí o nosso tão sonhado e esperado de muitos e muitos e muitos anos, o viaduto ali no posto Trevão, ali no Trevão, né? Então, assim, pedir para as pessoas, estar um pouco mais cedo de casa, vai ter Isso. desvio, tal, mas tem que ter aquela paciência, né? Eu morei um tempo em Sinop e lá tá construindo ao todo. Desde a fábrica aqui E passa. tá em Pasa até lá no final, onde vai lá para Chuara, Uhum. são 7 viadutos. Né? Então, assim, esses 7 viadutos. A travessia urbana de Sinop é um dos, eu acho que é o mais longo de Mato Grosso. São quase 30 quilômetros de travessia urbana. Ela é muito grande. Esse trecho que você citou aí é coisa de 30 É quilômetros. muito grande. E assim, o que aconteceu lá? A imprensa, no modo geral, pessoal, vamos ter paciência, vamos ter calma. É, Então todo mundo ia trabalhar, sair um pouco mais cedo e tal. Vou pegar uma rota alternativa, né? Então, quando isso vem, não é que, mas agora não sei. Gente, nós precisamos disso, tem é, que acontecer. Então a gente tem que se sensibilizar e sai um pouquinho mais cedo, vai mais calmo, vai tranquilo e tal, que você chega. Então, pega uma rota alternativa, mas as coisas esse é. processo tem que acontecer. Tem que acontecer, né? Realmente você tá coberto de razão. Acho que a forma da população contribuir é isso, né? É tendo paciência, porque você não consegue fazer, né, uma melhoria num ambiente, né, num ambiente como é aquele do posto do Trevo, né, do Trevão ali, ali traz, né, o encontro de duas grandes BRs, né? É. Veja, Mato Grosso, pra você ter uma ideia, Mato Grosso só existem 4 BRs no Mato Grosso, né? É a BR 364 que aqui Aham. e a BR 163 que é exatamente onde essas duas elas se Se encontram. encontra. E ali num trecho daqui até a escola São Vicente, também sobrepõe a BR 070, Aham. né? E aí a outra BR é a BR 158, Sim. né? Que essa Lá é, no. é a que passa de Primavera e segue Barra do Garças, né? E Água Boa, né? E Com segue e fresa. segue até Confresa, né? Então são 4. E aqui esse trevo ele recebe exatamente as três, né? 070, 163 e 364. Então veja a importância, né, desse complexo viário, né, ali. Então, não tem jeito de É muito fazer movimento. um investimento ali, uma melhoria ali, né, sem causar nenhum transtorno. Então, a população realmente vai ter que ter um pouco de paciência, porque vai ser uma obra grandiosa, né? E essa é uma obra, o Alemão, que precisa ficar claro para a população, que é uma coisa que vem sendo trabalhada também desde 2001, né? Ela ficou um pouco desfocada porque foi como eu te falei, né? A duplicação pela concessão de Mato Grosso do Sul,
né, até Rondonópolis, né, ficou a cargo da concessionária. Sim, De Rondonópolis até Cuiabá, do DENIT. do governo federal, através do DENIT. E o trevo? Ficou para quem? É. Então ficou um período que não se sabia se era responsabilidade do governo ou se era responsabilidade da concessionária, né? Felizmente essa situação se resolveu e a concessionária vai executar, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E ali, o pouco que eu tenho conhecimento deste projeto vai ser realmente uma obra de muita, além de relevância, né? Por conta da importância, vai ser uma obra muito bonita. Sim. É uma obra bonita, talvez um dos mais modernos aí do Centro-Oeste, com certeza. Ah, sim, o projeto, eu já É, vi o projeto, a filmagem que eles fizeram é, nos computadores ali e tal, mas ficou bacana pra caramba, né? Então, não, vai ser muito tudo funcional. por Vai cima e ser tal, e funcional. quem quer fazer, passa por baixo, entra no posto, É, vai pra cá, vai pra lá, então não tem é, sinaleiro, não tem nada, o que eu entendo fluxo, o pão. que eu percebo é que o trânsito mesmo, né, de quem está de passagem, né, por Rondonópolis, tanto vindo de Goiás quanto vindo de Mato Grosso do Sul, isso vai ter uma fluidez mais rápida, né? Fantástica. Vai vir por cima né, e vão seguir viagem, pega pela BR 364 sentido Cuiabá, de boa. E o trânsito doméstico, o trânsito de quem tem que acessar Rondonópolis, esse vai ter as outras alças, mas de forma muito funcional, muito bem sinalizada, de maneira a não comprometer, né, a segurança e trazer conforto para a população. Não, Então, fantástico, projeto muito bem elaborado aí, fantástico. né? E assim, mudando um pouco do assunto, 2026 já tá ali, né? Tá batendo na porta já, né? E Exatamente. nós vamos ter aí as eleições, né, estaduais e também para governador. Infelizmente aqui no Brasil, né, parece que essa situação vai melhorar, mas infelizmente aqui no Brasil a gente ainda tem eleições de 2 em 2 anos, né? Exato. Isso traz um custo muito grande para o país, né? Eu estou falando custo financeiro mesmo, e traz um custo também para a população, porque na verdade a cada período eleitoral o país, né? O país para, né? De uma certa forma dá uma diminuída no ritmo, né? Por conta de que são eleições ou são municipais, que são muito importantes, né, para as cidades, ou são estaduais, que são também muito importantes para o Estado e para o Brasil, então isso acaba comprometendo um pouco o ritmo, né, dos trabalhos. Mas eu penso que o Congresso Nacional já está se preparando, né, para fazer essas mudanças. Eu penso que acho que 2030, né, não tenho muita ainda informação acerca da legislação, mas parece que a partir de 2030 as eleições vão se coincidir, Não, isso aí né? é E ótimo. isso vai dar um pouco mais de tranquilidade, né, para os poderes, né, executivo trabalhar, né, o legislativo também e a população, Aham. né, não ter que a cada 2 anos ter que parar tudo que está fazendo para se dedicar ao processo eleitoral, porque na verdade as eleições no Brasil elas mexem muito com a vida, né, do brasileiro, Sim, com né? certeza. E nós estamos vindo de um processo aí, né, onde as eleições o povo brasileiro se movimentava para sofrer menos, né, com as eleições. Então, e agora nós estamos nos preparando para fazer com que as eleições sirvam, né, de instrumento para uma grande mudança que o nosso país está precisando. Então, nós estamos realmente nos aproximando, né? Nós estamos, na verdade, se exatamente daqui um ano, pouco menos de um ano já, né, as eleições do ano que vem acontecerão no dia 4 de outubro, né? Hoje nós já estamos no dia 19, quer dizer, Pois é. Menos de um há ano. 15 dias atrás nós estávamos a um ano da eleição, hoje nós já estamos a menos de um ano, né? E o Brasil já está se movimentando, né, para essa eleição. E nós, do PL,
né? Eu sou secretário-geral do PL aqui no estado de Mato Grosso. Legal. Nós já estamos cuidando, né, de apresentar para a população a melhor chapa, né, de deputados estaduais, de deputados federais, né, de senador da República. Eu penso que um partido como o PL, que tem uma liderança a nível nacional tão consolidada quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é também o nosso presidente de honra do partido, este partido onde a população brasileira confiou tanto, né? Eu penso que esse partido não pode ficar aqui no Mato Grosso sem apresentar uma candidatura, né? Infelizmente nós temos aqui uma pessoa totalmente preparada, pronta, né, para assumir esse cargo depois de ter exercido 6 mandatos de deputado federal, 2 mandatos de senador da República, né, uma pessoa com mais de 30 anos de experiência, sempre se preparando, debatendo, né, as questões nacionais, conhece como ninguém os problemas aqui no estado de Mato Grosso. Então eu penso que o senador Wellington Fagundes é, sem dúvida nenhuma, neste momento, a pessoa mais preparada, né, para comandar este processo e disputar as eleições de governo aqui no estado de Mato Grosso. Como eu disse, nosso partido muito bem posicionado, né, os resultados das eleições de 2022, Alemão, embora Bolsonaro tenha perdido, né, as eleições para o sistema, né, eu costumo dizer assim, fazendo um parênteses aqui, eu costumo dizer assim, em 2018 Bolsonaro ganhou a eleição porque o sistema não acreditava que ele ganhasse, né, mas a população Frouxou o carão, né? Que nem diz o gaúcho. mas a população que queria muito, né, mudar aquele sistema nocivo, né, que nós vivíamos antes de 2018, fez com que Bolsonaro ganhasse a eleição, né? E Bolsonaro se elege mostrando para a população que é possível, né, motivou a população a sonhar com um país diferente, com um país melhor, e fez um governo que teve que continuar fazendo os enfrentamentos, né? Bolsonaro se elege naquele momento sem ter um respaldo político, né? E aí Bolsonaro enfrenta o sistema sozinho, o sistema se arma contra o Bolsonaro, o tira, né, da eleição de 2022, mas ali fica um legado, né? Bolsonaro perde a eleição, mas o partido elege sozinho 99 deputados Sim, federais, né? Aqui do Mato Grosso, nós contribuímos com 4 sim. deputados federais, ou seja, 50%, né, da bancada, mais o senador Wellington, que era a única vaga de Senado que estava em disputa. Então, mostrou a força, né, do PL, mostrou a vontade que as pessoas, né, do Mato Grosso e, sobretudo, do país, né, a expectativa que essas pessoas tinham na mudança. E essa mudança ela está eminentemente identificada com o PL, ou seja, a esperança das pessoas de terem um país melhor, de ter um estado melhor, está no 22. Então, isso acabou se consolidando nas eleições de 2024, né, nas eleições do ano passado, onde o PL elege 206 vereadores, onde o PL elege 23 vice-prefeitos, 22 prefeitos, né? Esses 22 prefeitos, as principais cidades do estado de Mato Grosso, aonde nós não temos prefeito, nós estamos com vice-prefeito. Sim. Veja, nós temos prefeito Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, Primavera do Leste, Sinop, Campo Novo dos Parecis, Pontes Lacerda, Vila Rica, né, Jucimeira, enfim, são várias cidades do estado de Mato Grosso, né? São 22 cidades do estado de Mato Grosso onde nós temos prefeitos. E vice-prefeitos nós 22, 22. 20 é uma coincidência, né? E como vice-prefeito, nós estamos nós estamos em Jaciara,
nós estamos em Diamantino, nós estamos em Juína, nós estamos em Juara, nós estamos em Tangará da Serra. As duas, entre essas, vamos dizer assim, entre as 20 principais cidades do estado de Mato Grosso, onde nós realmente não temos representatividade no executivo, é Barra do Garças e Cáceres. Por quê? Porque nós tínhamos candidato a prefeito e a gente não conseguiu ganhar, Aham. né, as eleições. Mas nós temos vereadores, tanto em Barra, lá em Cáceres, por exemplo, nós temos 3 vereadores, né? Então, o PL está muito bem posicionado e essas lideranças políticas com mandato, elas estão espalhadas em 99 municípios mato-grossenses. Para você ter uma ideia também da estrutura partidária do PL, dos 142 municípios existentes, o PL hoje está com a sua comissão provisória constituída, ou seja, com representatividade partidária em 137. Só 5 municípios nós ainda não temos e que, se Deus quiser, até o final do ano a gente vai concluir isso. Então veja, estou te falando tudo isso, né, para te dar um panorama, né, da estrutura que o PL está montando, né, para a gente enfrentar as eleições do ano que vem. Então estamos nos preparando e nós vamos, não tenha dúvida nenhuma. A população pode ficar tranquila que o PL vai apresentar a melhor chapa de deputado estadual, a melhor chapa de deputado federal, né, o melhor nome para Senado da República e também o melhor nome para disputar o governo do estado. A nível nacional, né, não se discute, o nosso projeto está 100% voltado para a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro, e caso ele não consiga, né, ser candidato por conta de tantos problemas que estão arrumando para ele, né, de tantas situações que estão sendo colocadas aí contra ele, mas se de tudo ele não puder ser o candidato, a gente vai ter alguém com o apoio dele e eu não tenho preocupação nenhuma, o PL vai voltar a governar este país lá para o bem de toda a nação brasileira. Que bacana. Olhando assim, pela população, pela quantidade de cidade que nós temos no Mato Grosso, só 5 ainda que não tá. É incrível isso, né? Mas já. A presença do PL. Só para você ter uma ideia, um outro número interessante aqui, veja, esses 22 municípios que estão sendo governados pelo PL, significa 48% da população do estado de Mato Grosso. Ou Sim, seja, hoje, 48% da população do estado de Mato Grosso está sendo administrada por um político filiado ao PL, certo. certo? Se nós pegarmos esses 22 prefeitos que se elegeram com os outros 29 prefeitos que não se elegeram, nós apresentamos 51 candidatos para as eleições de 2024. Se nós pegarmos os votos dos que ganharam e dos que perderam, porque os que perderam também receberam Sim, votos, sim. a expectativa da população de ter um prefeito do PL administrando a sua cidade é de 60%. Ou seja, 60% da população do estado de Mato Grosso, nas eleições do ano passado, escolheram um candidato do 22. Então, quer dizer, é um partido que tem a confiança da população, é um partido que tem a confiança do eleitor mato-grossense. E um partido que tem esses números, um partido que tem esta confiança da população, não pode ficar sem apresentar um candidato a governador, um candidato a senador e uma chapa consistente de deputado federal e de deputado estadual, né? Exatamente. E assim, agora, né, nós estamos chegando no final do ano, né? Como o senhor falou, temos menos de um ano aí para as eleições do ano que vem, 2026. O, o, o nosso senador, o Hélio Fagundes, já declarou, né, que é pré-candidato ao governo do estado, né? Então é isso aí. Essa definição, né, de candidatura do senador Wellington é uma definição que já está, né, pacificada dentro do PL,
a nível nacional, né? Nosso presidente Valdemar da Costa Neto, nosso presidente de honra, presidente Bolsonaro, já está consolidado, Aham. pacificado isso dentro do PL. O Wellington será o nosso candidato eh, a governador, né, aqui no estado. É claro que vamos buscar, né, as composições, né, buscar os partidos aliados, né, as pessoas que querem, né, o melhor também para o estado de Mato Grosso. Nós vamos buscar alinhar todos esses partidos, e para isso vem a discussão de quem vai compor chapa com Hélito, quem vai ser vice, né? Nós temos também as vagas de suplente, né, de senador, que são atrativas assim para os partidos aliados, né? São duas vagas de suplente. Então, assim, a gente já está fazendo essas tratativas com vistas a juntar forças, né, daqueles que querem um Mato Grosso melhor para seguir com a gente sob a liderança da candidatura do senador Wellington. Tá, beleza. E o Zé Márcio Guedes. Zé Márcio Guedes também tem novidade aí para o ano que vem, né? Então, o alemão, é, na verdade é assim, eu costumo dizer, eu venho de uma história, né, de uma história política. Eu já fui vereador aqui no município de Rondonópolis, né, por 2 mandatos e meio, né, como eu já coloquei aqui. E assim, e um pouco da minha desilusão com a política foi, eu digo desilusão porque eu em 2012 eu poderia ser candidato novamente, Sim. né? Eu ocupei a primeira suplência, né, na eleição de 2008, foi quando eu fui, né, para Cuiabá, mas eu poderia ter voltado para ser candidato em 2012. Não o fiz exatamente porque naquele momento, né, a gente falava aqui em off, a situação era uma situação muito ruim, né? Onde o eleitor passava por um momento de dificuldade na interpretação sobre o processo político, e às vezes o eleitor de bem não participava de forma tão direta do processo, né? E nós políticos ficávamos refém do eleitor que movimentava o processo eleitoral, e que, motivado muito mais pela barganha, né, pelo toma lá da cá, pelo benefício pessoal, né, do que propriamente pelo resultado e pela capacidade de entrega que o político poderia dar, né? Então, assim, era um sistema nocivo para o país, que isso custou o afastamento de muita gente boa, né, do processo político. Mas eu costumo dizer que em 2013 a própria população, ou seja, o eleitor de bem, né, a pessoa de bem deste país, quando foi para a rua, naquelas manifestações do Fora Dilma, né, embora a grande imprensa quisesse desvirtuar, né, aquele momento, dizendo que o país estava protestando o aumento dos combustíveis, o aumento das passagens de ônibus. Na verdade, não era nada daquilo. A população estava manifestando, era contra o sistema. A população já não aguentava mais, né, ligar a televisão e ver o deputado sendo preso com dinheiro na cueca, de ver o deputado saindo correndo de um restaurante arrastando uma mala cheia de dinheiro, né, de milhares de, eu me lembro de um episódio de um ex-ministro, um ex-deputado, foi preso na casa dele com mais de 50 milhões de reais, Tava muito né, explícito. dentro de mala, né? Então, quer dizer, era um sistema absolutamente nocivo para o país, né? E o eleitor com a cabeça muito confusa com relação àquilo, né? Quer dizer, ver essa bandalheira toda no país, né, acontecendo, mas aí, felizmente, as pessoas de bem deste país resolveram se manifestar, né? E foram essas pessoas que fizeram a virada de chave. Foram essas pessoas, né, que deram a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018, e fez com que
nós tivéssemos a certeza de que é possível mudar, né? De que se a população quiser, nós fazemos as mudanças neste país. Então, assim, eu que lá atrás, né, como eu disse, não pensava em nunca mais disputar a eleição por conta do sistema, né, que era ruim, sistema que era nocivo, com esta virada de chave, né, com esta chegada, com essa chamada de responsabilidade que o eleitor trouxe para si, né, dizendo que, olha, nós vamos fazer as mudanças que este país precisa. Né? Então, com a experiência que eu tenho, adquirida ao longo de mais de 40 anos dedicado à política, pelos mandatos que tive, pelos cargos que tive, pela experiência partidária, né, que tenho, eu penso que este é um momento que me faz refletir e me traz a, a motivação de voltar a disputar uma eleição. Então, embora eu não tivesse isso na minha mente, mas ao longo desses últimos 15 anos trabalhando no governo do Estado e na assessoria do senador Wellington e na construção partidária, né, do PL, eu como político que sou, sempre trabalhei no sentido da construção. E agora que eu vejo que esse ambiente é um ambiente de mudança, né, de expectativa da população, eu estou disposto a me apresentar, né, aos eleitores mato-grossenses como uma das alternativas para compor a Assembleia Legislativa. Então, portanto, eu sou pré-candidato a deputado estadual, né, pelo PL, com vistas a disponibilizar para a população essa experiência adquirida ao longo de tantos anos. Né? E é esse o trabalho que eu tenho feito, conversando com lideranças políticas, né, com todos essas lideranças políticas espalhadas, né, nesses 135 municípios mato-grossenses, e digo a você com muita alegria, com muita gratidão, que tem sido muito bem recepcionado. Né? É claro que uma eleição é difícil, não é fácil, mas se se essa turma toda, né, que quer realmente fazer as mudanças que o nosso país precisa me ajudar, eu estou disposto sou pré-candidato, estou disposto a ser deputado estadual pelo PL. Que legal, bacana isso. E 2026 logo ali, né? Agora, assim, o senhor falou que chegou aqui em Rondonópolis no ano de 1988, né? De 80. Em 1980. O pessoal conhecer um pouco mais do Zé Márcio Guedes. Da onde veio o Zé Márcio Guedes? Eu sou goiano. Goiano, comedor de piqui, né? Piqui, né? Comedor de piqui. E piqui é bom, eu gosto também, É, gente. eu É sou, eu sou, maravilhoso. eu sou de Goiás, né? Eu nasci no canal de São Simão, né? Nasci ainda no velho canal de São Simão, que aí foi uma construção Muito conhecido, né? numa construção de uma usina hidrelétrica, né? O reservatório da usina inundou toda a cidade, houve uma mudança, né, do local da cidade. Mas eu nasci no velho, mudei para o São Simão Novo, né? E aí depois, em 1980, eu vim para Rondonópolis, né? E aqui tô desde essa época. Comecei a trabalhar na prefeitura aqui em 1983, né? Então, assim, já na eleição de 2000, aliás, de 1986, né, eu já comecei a participar. Né? E de lá para cá, Alemão, não tem nenhuma eleição, né, a nível municipal e a nível estadual que eu não tenha participado. Né? Algumas disputando, outras coordenando, outras ajudando. Sempre junto. Sempre junto, sempre ajudando. Então, é por isso que eu digo que são 40 anos, né, de luta, são 40 anos de experiência na política, e que agora eu pretendo disponibilizar essa experiência aí de forma mais efetiva, né, para dar uma contribuição mais efetiva para a gente consolidar aí esse momento de tanta expectativa que a população mato-grossense tem. Que bacana, Né? bacana. Falando em São Simão ali, a gente conhece muito porque tem lá o Porto lá também que a gente, né? Exatamente.
quem mexe com transporte e logística conhece Exatamente, muito do São ponto de Simão. vista da logística, São Simão tem uma influência, né? Tem uma influência. É divisa, né, do estado de Goiás, Minas Gerais, São Paulo está Aham, ali pertinho, né, ali pertinho também. Então, assim, é uma região que a usina, né, hidrelétrica trouxe uma visibilidade, na verdade trouxe desenvolvimento, né, trouxe sim. progresso também para aquela região. Eu tenho muito boas lembranças, né, da minha infância. Lá quando eu mudei para cá, eu já tinha 15 anos de idade, então, e esses 15 anos foram vividos lá. Pois é, agora imagina uma coisa, né? O senhor chegou aqui em 1980, eu cheguei em 1994, Certo. 14 anos depois. Chapecó, assim, era industrializado, mas assim, o Mato Grosso um pouco industrializado, mas em consideração de 80 para 94 mudou bastante. Sem E dúvida. de 94 para até hoje, o que mudou o nosso estado do Mato Grosso em industrialização e tá mudando mais ainda é coisa fantástica, né? Exatamente, exatamente. Então nós temos um potencial É, chicante, né? de muito, muito, muito. E na verdade, assim, né, Alemão, nós, da grande parte, né, grande parte, eu não sei exatamente em percentuais, mas assim, a grande, grande, grande parte da nossa produção, ela sai do estado de Mato Grosso in natura, né, ou Sim, seja, sem beneficiar, exato. né? Isso causa um prejuízo muito grande para. Não é que causa, não é só o prejuízo, na verdade, deixa, né? Deixa de ganhar. Mato Grosso deixa de ganhar exatamente por conta de que o processo de industrialização no nosso estado ainda é muito lento, né? Mas assim, a classe política, né, os governos, né, nós temos que desenvolver políticas públicas com vistas a gerar, né, mais progresso, gerar renda, gerar desenvolvimento e a industrialização que faz parte da diversificação da nossa economia, né? Quando o produtor produz a soja, coloca dentro do caminhão e manda direto para a China, né? Isso não gerou muita riqueza para o estado do Mato Grosso, Exatamente. gerou riqueza para o produtor, né? Mas para o estado não, até porque existe uma legislação federal que desonera, ou seja, quem produz e exporta in natura não paga imposto nenhum no estado. Entendeu? Isso é um assunto. No outro momento, se você quiser falar sobre isso, eu penso que é um assunto importante, né, para a população entender Entender o isso aí. desdobramento do que é esta tão falada, né, Lei Candir, né, desse processo de desoneração, que Mato Grosso contribui demais para o equilíbrio da balança comercial, né, do Brasil, porque assim, nós precisamos exportar mais para nós termos a oportunidade de importar mais, né, para promover esse equilíbrio. E a forma que o governo federal encontrou nós desoneramos, ou seja, nós isentamos o produtor de pagar o imposto, porque aí ele produz e nós exportamos, porque aí nós conseguimos importar outras coisas, né? Mas isso, o caminhão que vem buscar, né? E aí entrando um pouco na sua área, o caminhão que vem buscar o produto in natura aqui para levar para Santos, para Paranaguá, para onde quer que seja, ele vem aqui, o motorista depende da saúde, né? O caminhão estraga o asfalto, estraga a ponte, e esse ônus fica para o governo do estado arcar, certo? E o governo federal não repõe, né? Então, quer dizer, é um tema que a gente precisa, num outro momento, se você quiser, a gente pode falar sobre isso. Mas, assim, o que nós precisamos, na verdade, é implementar a industrialização, porque aí a nossa soja produzida aqui vai virar, né, um produto industrializado. E para ter indústria precisa de ter pessoas para trabalhar, né? E tendo oportunidade de trabalho, tem emprego, tem mais renda,
né, o dinheiro vai ser gerado e vai ser gasto aqui no estado de Mato Grosso. Então, quer dizer, a vida pode melhorar, né, para todo mundo. Então, um dos, um dos, uma das bandeiras, né, que eu penso que a gente precisa de ter é exatamente isso: alimentar, trabalhar, fomentar para que o nosso estado seja industrializado, para que a gente possa ofertar para a população mais emprego, mais qualidade de vida, mais geração de renda e oportunidades para todo mundo, né? Então, esse é um tema bacana da gente falar. E se a gente fosse falar sobre isso aqui, a gente ficava aqui Ah, vai longe. à tarde, noite inteira, né? Mas o fato é que a gente precisa de ter políticos voltados para trabalhar políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E geração de emprego e renda é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares aí para se ter uma vida melhor. Que bacana. Beleza. Ótimo aí o nosso papo, Zé Márcio Quedas, né? E com certeza, né, vamos ter mais uma oportunidade aí para debater esses negócios aí também e falar sobre o IVA, né? Que já tá batendo na nossa porta aí, que vai ser meio complicadinho, mas vai longe para nós explicar isso aí, né? Sim, 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 É, sim. é um assunto aí que É. vai ser centralizado tudo no governo federal e aí depois faz o repasse e vai ser É, complicado, e né? a dependência, né? O grande problema É, dos municípios, dos estados, é ficar na dependência do governo federal, exatamente. né? E quando é uma política que, na verdade, nós do PL, nós defendemos o contrário. Nós defendemos a livre iniciativa, nós defendemos a independência, né, dos poderes, a independência do Estado, a independência do município, para que a gente não precise ficar dependendo do. Para você ter uma ideia, no Brasil, é, mais de 60%, vai ser em torno de 60, 65% do imposto arrecadado no Brasil fica concentrado na mão do governo federal. Esses outros 35% vêm através das transferências constitucionais, os fundos de participação dos municípios, os fundos de participação do Estado, né? O custeio da máquina e tal. O resto desse dinheiro fica tudo no governo federal, entendeu? Aí é por isso que os deputados e os senadores ficam mendigando com o Pires na mão lá para conseguir trazer emendas parlamentares para os seus municípios. E é com esse dinheiro que o governo federal prende, traz a dependência. Os prefeitos ficam dependentes dos deputados, os deputados ficam dependentes do governo federal. Isso hoje. Isso hoje, né? Exatamente. E aí, quando começar o outro, né? Então, veja que o que nós precisávamos é que os municípios se viabilizem, porque, na verdade, onde que o cidadão que mais precisa da política pública mora? É no município. Né? Por que, que o município tem que depender do governo do estado? Por que, que o governo do estado precisa depender do governo federal? Né? Se o Sendo imposto, que eles são autônomos. 65% do imposto que aqui de Mato Grosso arrecada vai para Brasília, e depois nós precisamos ficar mendigando com o Pires na mão, às vezes até se submetendo às questões não muito republicanas, para você conseguir trazer esse dinheiro de volta. E aí o governo federal pratica uma política de que eu só vou liberar recurso de emenda parlamentar para aqueles que me apoiam, entendeu? Como se a moeda de troca, né? Então, veja que são situações que nós precisamos aos poucos ir mudando neste país, né? Exato. Então, nós do PL, nós somos a favor da descentralização dos recursos. Só para você ter uma ideia. No governo do presidente Bolsonaro, a política era essa, de descentralização. Nunca os municípios receberam tantos recursos quanto receberam lá no governo do Bolsonaro. Entendeu? O dinheiro chegava nos municípios, os municípios não sabiam nem por que aquele dinheiro estava vindo. Mas era a política da descentralização. É a política do seguinte: quem define o que o rondonopolitano quer e merece e precisa é o prefeito. Então o dinheiro tem que estar lá, né? Hoje, na política do PT, é diferente, né? E eles reúnem lá o recurso lá
eles criam os programas que eles acham que seja bom, né, para o morador lá de Rondonópolis, e aí ele manda através dos programas. Agora, precisa de que o quê? Precisa de que a bancada do Estado de Mato Grosso esteja alinhada com o projeto político dele para que esse dinheiro seja liberado. Porque se não tiver, o dinheiro também não vem. Então, quer dizer, é uma coisa que isso não pode acontecer. Né? Quer dizer, se o nosso prefeito, se a nossa bancada aqui de maioria ideológica contra o governo federal, nós vamos ficar sem os recursos, porque esse bolo de 65% dos impostos que estão concentrados lá, nós contribuímos para que esse bolo seja formado. Então, pelo menos aquilo que é de direito nós tinha que voltar. Sim, exatamente. Agora, nós ajudamos o governo federal a formar esse bolo, e aí esse bolo, depois ele usa esse bolo para nos obrigar a apoiar uma política que talvez não seja que nós concordamos com ela, né? Então, veja que tem muita coisa que a gente precisa mudar, né, Exatamente. neste país. E eu, sem dúvida nenhuma, eu vejo que a melhor proposta de mudança, ela está aqui no PL, no 22. Exatamente. Eu te agradeço, Zé Márcio, aí a participação, o teu tempo de vir aqui e ter esse bate-papo com a gente. E fica o convite também aí pro senador Wellington Fagundes, o dia que tiver um tempinho na agenda, se puder vir Bacana. aqui com a gente, bater esse papo legal aqui, Não, o convite está feito, né? fica tranquilo. Serei portador, né, deste convite. Amanhã estou saindo 5 horas da manhã. Vou me encontrar com ele numa audiência pública lá na Assembleia Legislativa, onde nós vamos apresentar, né, à população do estado de Mato Grosso, a lei, Estatuto do Pantanal, que é uma lei de iniciativa do senador Wellington, né, para garantir proteção e políticas públicas voltadas à preservação e à produção daqueles que moram no bioma do Pantanal. Essa iniciativa, Alemão, ela se deu, né, em 2020, quando fomos acometidos por aquela fatalidade, né, daquele incêndio. Foi uma catástrofe, na verdade, e ali nós nos deparamos que não existia, né, dentro da legislação nada que falasse sobre o Pantanal, nem no sentido da preservação, daquilo que pode, daquilo que não pode, do que deve, do que não deve, né, de segurança para a população, né, enfim, não tinha nada. E aí, naquele momento, o senador chamou para si essa responsabilidade e falou: olha, no mínimo nós precisamos de ter uma legislação, né, para a gente proteger, para a gente preservar, né, mas que a gente torne o Pantanal também uma área sustentável, né, porque as pessoas que moram no Pantanal, o pantaneiro precisa sobreviver do O Pantanal. sustento sai de lá, né? Então, o que ele pode fazer para tirar seu sustento de lá? Não tinha isso, claro. Hoje, né, nesse estatuto, que é um conjunto de leis, hoje já tem isso. Então, amanhã é uma audiência pública onde o mandato do senador Wellington vai apresentar Legal. esse estatuto para a população. O senador já é proponente do estatuto, né, da pessoa idosa, né, de proteção da pessoa idosa. Então já tem, assim, tem muitos, muitos trabalhos bacanas aí Obrigado, viu, senador, que eu já estou chegando. tem muito trabalho bacana aí que na oportunidade que vocês tiverem no bate-papo aqui, vocês podem falar sobre isso. Mas, ó, agradeço demais, né, essa oportunidade da gente bater esse papo aqui e levar, né, um pouco do que está acontecendo no nosso estado para todos os seus telespectadores, né, os seus ouvintes, as pessoas que acompanham o seu programa, que é, sem dúvida nenhuma, de muita relevância, né? Eu já tive oportunidade, né? Estou falando mais do seu programa, quando você tinha o programa na televisão, Aham. né? As reportagens que você fazia com a sua maneira, com o seu jeito extrovertido, mas é a forma que você encontra, e você está de parabéns por isso, de chamar a atenção, Aham. né? Sobretudo das autoridades para os problemas que nós temos, né?
Então, tudo isso faz parte, tudo isso é importante. Eu queria te parabenizar e deixar para você externar a minha alegria, né, de poder estar aqui participando e me colocar à disposição sempre que o amigo precisar. Vou estar por aqui para a gente bater um papo. Beleza. Seu Márcio Guedes, muito obrigado aí Prazerão. pela presença aqui, obrigado, né? O nosso telespectador aí que está nos assistindo aqui nas redes sociais, né? Bodegasta do Alemão, manda um abraço aqui pro pessoal da Automolas, Opa! né? Automolas aí, Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, Primavera do Leste e agora lá em Sinop, né? Sinop também, parte de uma cidade ali, e agora o nosso amigo Tony também Ó, montou aí Sinop, né? todas essas cidades aí, Rondonópolis, Cuiabá, Várzea Grande, Primavera do Leste, Sinop, todas elas administradas pelo PL. O prefeitão aí é do PL. Aí, ó, exatamente, né? Bacana. Obrigado, gente. Ó, fica com o final nosso aí, ó, clica lá nos botãozinhos das redes sociais, no YouTube ali, se inscreve, se não é inscrito, se inscreve, manda pro pessoal se inscrever, assistir os nossos vídeos aí, e fique sempre com a gente, e fique com Deus, porque nós vamos ficar com ele, né? Se Deus quiser, nós estamos juntos. É Sempre. isso aí. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe. Valeu, alemão.